nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós falamos sobre a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Todos nós conhecemos sobre essa sua entrada por causa do Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos, nós celebramos justamente esse momento da vida de Jesus. Jesus tinha tomado a decisão de subir a Jerusalém de uma maneira muito firme, porque ele sabia que ali ele encontraria a oposição final à sua missão. Mesmo assim, quando ele entra em Jerusalém, ele é acolhido pela multidão, não pelos nobres, não pelos líderes, mas é acolhido pelo povo simples, pelas crianças, pelos pobres, que estendem seus mantos para que ele pudesse passar e o aclamam com ramos de oliveira. E é o que a gente canta no Domingo de Ramos, né? Hosana, Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana quer dizer salva-nos, dá a salvação. E, no entanto, o Rei da Glória, ele entra na sua cidade, a cidade de Davi, ele entra montado num jumentinho, como já era dito pelo profeta Zacarias, lá no Antigo Testamento, capítulo 9, versículo 9. Jumentinho, montaria dos pobres, montaria da gente simples, não montaria dos conquistadores. Assim, Jerusalém, a filha de Sião, que é a imagem da igreja, é conquistada por Jesus não pela astúcia e nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Vimos também que aquela aclamação, bendito que vem em nome do Senhor, que é tirada do Salmo 118, versículo 26, é retomada pela igreja na oração do Sanctus, na liturgia eucarística. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Nós chegamos então ao parágrafo número 560. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o rei Messias vai realizar pela Páscoa, de sua morte e de sua ressurreição. E é com a sua celebração no Domingo de Ramos que a liturgia da Igreja abre a grande Semana Santa, a Semana Maior. Então, com isso, nós concluímos esta parte do nosso catecismo que apresenta os mistérios da vida de Jesus. Começamos falando sobre o batismo de Jesus, depois falamos sobre as tentações de Jesus, falamos do anúncio do reino, que é sem dúvida o cerne da sua pregação. O reino de Deus está bem próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho, é a expressão de São Marcos, né? Assim São Marcos narra o início da pregação de Jesus, é a expressão que nós usamos na quarta-feira de cinzas, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. Vimos as várias passagens em que Jesus anuncia o reino de Deus, em que consiste esse reino de Deus, que não é um reino de dominação. Vimos um pouco sobre os sinais do reino de Deus, os sinais operados por Jesus, que dão testemunho de que o Pai o enviou. Depois vimos sobre as chaves do reino, que Jesus entrega a Pedro, e ele entrega também o poder de ligar e desligar ao conjunto dos apóstolos. Mas a Pedro ele dá as chaves e o poder de ligar e desligar de uma maneira pessoal, de modo que no Colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. E finalmente nós vimos a transfiguração do Senhor como sendo um antegozo do reino e a subida de Jesus a Jerusalém e sua entrada triunfal na Cidade Santa. Então, esses foram os temas abordados neste bloco de programas. E aí, como o nosso catecismo sempre faz, depois de cada bloco de reflexões,
Ele apresenta uma série de parágrafos que são uma síntese de tudo aquilo que foi visto no bloco inteiro. No nosso catecismo, isso está a partir do número 561. Nós vamos, então, dar uma passada rápida sobre esses parágrafos todos, porque eles pretendem, então, ser um fecho de tudo aquilo que foi visto ao longo desse bloco inteiro. Então, o parágrafo 561 nos traz uma expressão de São João Paulo II, que escreveu uma exortação apostólica sobre a catequese, chamada Catequese Tradendi, e ele diz assim: toda a vida de Cristo foi um contínuo ensinamento. Isso aqui é algo muito importante. Uma vez que Jesus era a palavra de Deus encarnada, não apenas aquilo que ele fala é considerado por nós como ensinamento, mas também os seus silêncios. Sabem que esse é um tema muito significativo, né? Os silêncios de Jesus. Quando é que Jesus fica em silêncio? Às vezes para a oração e às vezes porque ele simplesmente não quer responder, como diante de Herodes, ele simplesmente se cala, né? Os seus milagres, que, sobretudo em São João, não têm o significado de terata, de atos portentosos, mas têm o significado de semeia, de sinais. Eram sinais da sua presença. Os seus gestos, a maneira como ele acolhia as crianças, os seus gestos proféticos, como, por exemplo, quando ele pega no chicote e bota os vendilhões do templo para correr, a sua oração, a forma dele se dirigir ao Pai, chamando-o de Abá, papai, papaizinho, tudo isso é ensinamento. O seu amor ao ser humano é, sem dúvida alguma, algo admirável. A sua predileção pelos pequenos e pelos pobres, pelos sofredores de todos os tipos, todos vinham a ele e muitos queriam simplesmente tocar nas suas vestes, na esperança de serem aliviados, na esperança de encontrarem um sentido para a sua própria vida. A aceitação final do sacrifício total da cruz pela redenção do mundo é um grande ensinamento de Jesus. A sua ressurreição. Tudo isso, diz São João Paulo II, constitui a atuação da sua palavra e o cumprimento da revelação. Sabem que a palavra revelação significa levantar o véu. Então, Jesus é aquele que revela o mistério do Pai. Diz São João no prólogo do seu Evangelho: a Deus ninguém jamais viu. O Filho unigênito que está voltado para o seio do Pai é que nolo deu a conhecer. Então, Jesus, em todas as suas ações, nos revela o Pai. Quando eu era adolescente, me caiu na mão um artigo muito interessante de um livro, que eu não me lembro mais o nome, mas esse capítulo, para mim, foi muito significativo. Ele se chamava Os Olhares de Jesus. Interessante que existem várias passagens da Bíblia que mostram Jesus olhando. Para o jovem rico, ele olha com amor. Para Herodes, ele olha de uma outra maneira. Para Judas, ele olha de uma outra maneira. Amigo, aqui vieste. Para Pedro, que acabara de negá-lo 3 vezes, segundo a narrativa de São Lucas, ele olha num olhar profundamente libertador. Para a pecadora arrependida, mulher, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Os próprios olhares de Jesus eram ensinamento e eram parte da sua revelação do Pai. Então, meus queridos, sempre mais queremos pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar e levantar as escamas dos nossos olhos para que possamos ver cada vez melhor a grandiosidade do mistério que somos chamados a viver. Amém.